Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre livros didáticos. O Programa Federal de Aquisição e Distribuição de Exemplares para as escolas públicas de todo o país investiu somente neste ano mais de R$ 1 bilhão e atendeu 31 milhões de alunos. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria da Graça Costa Val, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, eu agradeço a honra de estar aqui. Ok, professora, qual a importância dos livros didáticos para o processo de ensino-aprendizagem? Olha, o livro didático é feito para ser um bom apoio para o professor. Então, você vai ter um autor ou uma equipe de autores, um coordenador, que vão planejar os conteúdos, pensar atividades, criar atividades, procurar articular todos os conteúdos no decorrer de um livro, que é de uma série, e no decorrer da coleção de livros. Então, o livro didático pode ser realmente um bom apoio para o professor nesse sentido. Os livros didáticos atualmente no Brasil também são avaliados, eles não têm erros conceituais, eles não disseminam preconceitos, eles não fazem proselitismo político nem religioso. Então, realmente, pode ser um apoio útil na mão do professor. Agora, professor, os livros didáticos também recebem algumas críticas de estudiosos e pesquisadores. Uma delas refere-se à autonomia do professor. Em que medida o livro didático pode limitar o trabalho do professor? Isso pode acontecer? Pode acontecer, depende do professor. Se o professor quiser pegar o livro didático e seguir, como a gente diz, de cabo a rabo, fazer todas as unidades, todas as atividades, todos os conteúdos, então o professor fica um autômato dentro de sala. Mas não é assim que o livro didático deve ser usado, né? O livro didático não vem para tomar o lugar do professor, para diminuir a autonomia do professor, mas também não vem para ser a única voz que ensina na sala de aula. O livro didático vem para ser um apoio ao trabalho de um professor autônomo, crítico, e o professor é que conhece a sua turma. Qual é a avaliação que a senhora faz do Programa Nacional do Livro Didático? Esse programa é um exemplo de uma boa política pública de aquisição e distribuição de livros didáticos? Qual é a avaliação que a senhora faz? Com relação às qualidades desse programa, é uma avaliação séria com especialistas nas diferentes áreas de conhecimento, nos diferentes componentes curriculares, e é feita por especialistas da área e também compõem a equipe também avaliadores que são da sala de aula. E é uma avaliação muito rigorosa, muito cuidadosa e levada muito a sério, com muita transparência também, porque os livros, as editoras inscrevem os livros depois de terem conhecido o edital e de saber quais são os critérios de avaliação. E os livros, na medida em que essa avaliação foi correndo de 96 para cá, os livros ganharam muito em qualidade. Então, eu considero que é um ótimo programa de política pública. Agora, professor, como se dá a escolha do livro didático? De um modo geral, a senhora acredita que os professores participam, se envolvem na discussão sobre os livros? Qual é a opinião da senhora sobre isso, no dia a dia da escola, por exemplo? Sim, o que deveria ser, a escolha deveria ser feita pelos professores, em reunião, por cada professor de cada área de ensino, o grupo deveria se reunir
e eles escolheriam uma coleção didática. Pode ser em parceria com a coordenação pedagógica, com a diretoria, mas a escolha seria dos professores. E não é sempre isso que acontece. Muitas vezes acontece de a coordenação pedagógica passar por cima da escolha dos professores e fazer outra encomenda para o MEC. Isso acontece também com as diretoras e acontece também com as redes de ensino. Em muitas redes de ensino, os livros são previamente selecionados pela Secretaria de Educação, redes municipais e redes estaduais, ou fica um livro só para toda a rede, ou a secretaria envia para as escolas uma lista de 3, 4 coleções, quando o professor poderia escolher entre 20, por exemplo. Então, isso de certa forma, prejudica, porque né? Quem tem que escolher é o professor. Com certeza. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Na rede pública de ensino, os livros são escolhidos pelo Ministério da Educação. Um programa nacional foi aperfeiçoado ao longo dos últimos anos e determina uma gama de materiais que são enviados para as escolas. Nas escolas públicas, os livros eles passam por uma avaliação governamental, feita por universidades, e são escolhidos, enfim, aprovados ou não. Os aprovados entram num guia, que a gente chama guia do PNLD, ou seja, guia do Plano Nacional de Livro Didático, ou guia do PNLEM, que é o Plano Nacional para os Livros de Ensino Médio, e ainda tem outras avaliações que são para bibliotecas, de livros paradidáticos e coisas assim. É responsabilidade nossa, né, incluir essas crianças que estão indo para a escola, que elas têm o direito de aprender e que elas se vejam reconhecidas nesses materiais, que esses materiais dialoguem com a sua realidade, que eles, de fato, sejam um grande apoio no processo de ensino-aprendizagem. Nas instituições de ensino privado é diferente. Cada escola define um material didático que será usado ao longo do ano. Durante as aulas ou em casa, o livro didático é um valioso recurso para o acesso ao conhecimento. Aqui nessa escola, ele é um instrumento usado em todas as disciplinas. A gente tem um carinho especial para essa questão da escolha do livro didático, porque a gente reconhece que o livro didático ele é essencial para a condução do trabalho ali com o professor. E como do professor, né? Como o professor que é o orientador da aprendizagem do aluno, a gente tem que ouvir o professor. O critério primeiro nosso é ouvir o professor, porque ele que conhece bem a realidade da sala de aula. Os livros podem ajudar na abordagem dos conteúdos, mas outros recursos pedagógicos associados a esse material podem fazer a diferença. Eu percebo que o material didático digital é um recurso a mais que nós temos e que favorece o processo de ensino-aprendizagem. Constantemente, né, nós temos esse processo de atualização. O professor hoje em dia tem que estar muito atualizado. Historicamente, o livro didático auxilia o professor e é referência para os estudos dos alunos. Hoje, 50 milhões de estudantes brasileiros em escolas públicas e privadas utilizam essa ferramenta. Mas essa escola resolveu inovar e mudou o jeito de usar o livro didático na sala de aula. Os alunos trocaram os cadernos e livros impressos por tablets, notebooks e conteúdos multimídia. A mudança faz parte de um projeto da rede de ensino que prevê o investimento em novas tecnologias para o aprendizado. Durante o ano a gente tem vários momentos de formação e agora mais do que nunca a gente está trabalhando com a formação para o uso da tecnologia, que o educador ainda tem dificuldades de lidar com essa tecnologia. Para a professora, o bom uso de inovações tecnológicas aprimora a prática pedagógica e facilita o aprendizado. A gente pode perceber a participação dos alunos, que aumentou demais, né, a motivação, e eles não restringem as leituras deles apenas aos textos que estão veiculados no livro didático. Para os alunos, as mudanças tornam o ambiente escolar mais interessante. A gente sempre presta atenção, porque a tecnologia é uma coisa que a gente gosta. Aí meio que une o útil ao agradável. É muito mais prático, a gente tem maior informação no livro também. Eles colocam vídeos que é sobre a matéria, é mais dinâmica a aula, é bem melhor.
Agora, professora, de um modo geral, qual é a avaliação que a senhora faz dos livros didáticos feitos hoje no país? Eles são suficientes para dar conta da complexidade que é o ensinar na atualidade e da diversidade cultural do país também? Eu acho que esse é o grande problema dos livros didáticos atualmente. Esse é um critério que a gente tem na avaliação dos livros, mas a gente, como ele não é o único, ele vem associado com muitos outros, então a gente não consegue eliminar uma coleção por causa desse critério, porque existem muitos outros. Mas critérios da diversidade? Critérios não, critérios de avaliação. A gente tem a consideração da diversidade social, cultural e linguística do Brasil como um dos critérios de avaliação. Mas, como ele não é o único, ele acaba não sendo decisivo na aprovação ou reprovação da coleção. E esse é um problema sério, porque a maioria das editoras está em São Paulo e os livros são quase todos feitos para servir a alunos do Sudeste, de regiões urbanas do Sudeste e da classe média. Então, você não tem um aluno adequado, um livro adequado para o aluno da periferia, você não tem um livro adequado para outras regiões do Brasil. Esse problema, o MEC tenta resolver, de certa maneira, com o chamado PNLD do campo, que vai atender a escola rural, populações quilombolas, indígenas, etc. Mas as coleções que são distribuídas nas cidades, né, em todas as escolas do Brasil, elas têm sim esse problema, e isso é uma reclamação muito grande dos professores. Tem alguma regionalização na área de geografia e de história, mas não é, eu acho, o suficiente. Agora, a senhora nos dizer também que, de certa forma, esse processo de escolha dos livros, ele é bastante criterioso, né? O processo de avaliação. De avaliação, aliás. É uma equipe muito grande, coordenada por especialistas da área, com professores da área, tanto professores universitários como professores do ensino fundamental e do ensino médio, e são muitos critérios, as equipes são treinadas para seguir aqueles critérios, as equipes trabalham sem conhecer o livro. Se der para a câmera pegar aqui, a gente trabalha com um livro em branco, a gente não sabe quem é o autor nem quem é a editora. Então, é uma avaliação realmente muito criteriosa e muito transparente, para não haver qualquer problema que venha ferir a lisura desse processo. Agora, professora, na rede particular e em algumas redes, inclusive públicas, né, tem sido usado apostilas, sistemas de apostilamento. Essa é uma questão que eu sei que desperta polêmica também. E qual é a avaliação da senhora a respeito disso? Sim, é uma questão realmente polêmica. Durante um tempo, estava havendo uma concomitância. As prefeituras, as redes estaduais recebiam o livro didático enviado pelo MEC e compravam apostilas de vários sistemas que são empresas privadas, algumas até associadas a editoras que publicam livros didáticos. Então, havia um duplo gasto. O MEC gastava e a Secretaria Estadual ou Municipal gastava também com livro didático. A partir daí, o PNLD deixou de ser obrigatório, cada escola tem que fazer um documento de adesão. A escola, então, pede o livro. Só recebe o livro quem pede, quem faz adesão escola ou rede, ao sistema, a escola ou a rede. Mas o livro é escolhido na escola. Uhum. Então, é a escola que vai aderir ou não ao programa do livro didático para não haver essa duplicidade de gastos. Bom, esse era um problema que foi resolvido. Agora, mesmo do ponto de vista financeiro, há problemas porque o custo do material apostilado é muito maior do que o custo dos livros didáticos, porque como o MEC compra em grande quantidade
ele compra também por um preço muito reduzido os livros didáticos, e isso não ocorre com os sistemas apostilados. Então, é um dinheiro que as prefeituras ou as redes estaduais gastam, é muito dinheiro e que poderia ser aplicado em outras coisas. Há problemas também com relação à concepção de ensino. Uma concepção mais reflexiva de ensino nem sempre ou quase nunca está presente nesses sistemas apostilados. Agora, a gente tem que reconhecer que essa questão de eficiência na aprovação das avaliações externas sistêmicas, já tem estudos que provam que isso realmente acontece. É que os sistemas apostilados realmente preparam bem para isso. Então, tem sucesso, né? A escola tem sucesso, sobe o IDEB, etc. Ok, certo. Professora Maria da Graça Costa Val, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Muito obrigada, eu agradeço. Confira agora a agenda da semana. No dia 6 de setembro, a Regional do Simpro, em Cataguases, realiza o segundo encontro de professores aposentados e aposentandos de Cataguases e região. O evento contará com palestras sobre autoestima e desenvolvimento pessoal, saúde e nutrição e direito previdenciário. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Acordo entre o Simprominas e o Sinep-MG encerrou o dissídio coletivo dos professores da rede privada de ensino. A reunião aconteceu no dia 13 de agosto no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A principal conquista foi o reajuste de 13,7% para o piso dos professores do ensino infantil de 0 a 3 anos, o que representa um grande avanço para a equiparação dos pisos a partir do próximo ano. É uma luta diária, né? Os professores da educação infantil sofrem muito, né? A pressão psicológica, a pressão com os alunos. E é uma classe que trabalha muito, né? Que tem muitos trabalhos extra-classe e tem que ser valorizado igual ao restante da categoria. Os salários dos professores dos demais segmentos serão reajustados em 6,35% a partir de agosto de 2014. A inflação do último período pelo INPC foi reposta e houve um ganho real de 0,7%. Nós tivemos uma campanha vitoriosa, porque nós avançamos na valorização do professor da educação infantil e conseguimos garantir o que já é direito do professor, direito conquistado depois de muita luta. O Simpro, mais uma vez, representa e tem buscado dizer e lutar pelo que os professores querem, pelo direito dos professores, pelo que eles necessitam minimamente para o seu local de trabalho e para desenvolver uma educação de qualidade, que é a mola mestra desse país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.